Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e que Ele abra o entendimento, Ele abra os olhos espirituais para que você possa ver o invisível e crer no impossível. E quando a gente fala de ver o invisível, crer no impossível, nós estamos tratando de uma fé pautada na palavra de Deus, uma fé inteligente, uma fé que pensa, que raciocina e que finalmente chega a uma conclusão. Porque, infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas que têm fé, na realidade, elas têm uma religião. Elas têm uma religião. A fé que elas têm é uma fé voltada para a emoção, o sentimento, o coração. E a fé inteligente nada tem a ver com o coração. A fé inteligente tem a ver com a razão. Você pesa a sua vida, você analisa a sua vida à luz da palavra de Deus. E aí você então chega a uma conclusão. Espera aí, se Deus existe, se Ele existe, conforme diz as Sagradas Escrituras, então Ele tem que ser o mesmo hoje, o que foi outrora, porque não é possível Deus envelhecer, ficar caduco e também mudar a sua maneira de ser. Se Ele é eterno, se Ele existe, Ele é eterno. Então não é possível que Ele fique omisso diante das minhas calamidades. Então, uma pessoa que tem uma fé racional, ela pensa assim, espera aí, se Deus existe, Ele está vendo a minha situação, Ele está vendo o meu sofrimento, a minha dor. E se Ele está vendo, por que Ele não me ouve? Por que Ele não me atende? Por que Ele não vem ao meu encontro? Como é que eu posso professar uma fé em alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Então a pessoa pensa, raciocina, avalia a sua fé para chegar à conclusão seguinte: se Deus existe, então Ele tem que atender à minha necessidade, porque eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi para vir ao mundo. Então a pessoa chega a um ponto de desespero que ela se questiona Deus. Só que essa pessoa às vezes não pensa, não raciocina conforme diz o próprio Deus. Veja só o que Ele fala na sua palavra. Preste atenção. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso é um fato. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas por que ele não ouve? Ou por que a mão dele poderosa não é estendida para nós? Aí ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, quer dizer, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Bem, então se a pessoa tem uma fé inteligente, ela vai perguntar assim, peraí, quer dizer que a minha vida, esse negócio, essa vida destruída que eu tenho vivido, se deve aos meus pecados, não é pelo fato da inexistência de Deus, não, são os meus pecados que fazem-me separar ou separação com Deus. Ele existe, ele continua sendo o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente. Só que ele só vai fazer na minha vida no presente se eu dar um fim nessa vida errada, nessa vida completamente irregular que eu tenho vivido. Se eu me acertar com ele, se eu ouvir a sua voz, obedecê-la, se eu quiser que ele me ouça, que ele me atenda, que ele venha ao meu encontro, então eu tenho que deixar essa vida errada, desregrada que eu tenho vivido, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Ora, se o pecado separa o homem de Deus, a pessoa inteligente vai dizer, o que ela vai fazer? Ela está sofrendo, então ela vai abandonar o pecado para que então ela possa se aproximar de Deus, para que Deus venha ao seu encontro e então venha salvá-la da vida desgraçada que ela tem vivida. Mas o fato é que muitas pessoas que não usam essa fé com inteligência, elas estão vivendo dentro das igrejas, elas creem em Deus, elas não vivem no pecado, tecnicamente, teoricamente, mas a vida delas não desenvolve, a vida delas não se sustenta. Por quê? Por que que uma pessoa, por exemplo, a Patrícia, que nós vamos ver já, porque uma mulher inteligente que durante 26 anos viveu dentro de uma determinada denominação evangélica, mas a sua vida sempre atrasada. Por quê? Eu pergunto para você, olhe para mim, olhe nos meus olhos e vamos procurar entender o porquê que uma pessoa que professa uma fé em Deus numa determinada igreja e lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus e continuava vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que ela cria. Por que isso? Essa é a história da Patrícia. Ela vai contar para a gente o que foi a história, o que foi a vida dela antes de chegar na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assisti-la. Meu nome é Patrícia, eu tenho 41 anos, eu sou advogada. Eu não gostava da Igreja Universal. Eu sofri essa influência negativa por parte da mídia e do meio da onde eu convivi por muitos anos. E o que eu tinha comigo é que a Igreja Universal era uma seita. O Bispo Macedo, eu achava que ele era um homem mau. E eu achava que ele usava a igreja como meio para arrecadar o dinheiro das pessoas. A minha vida, ela era financeiramente, ela era assim, atrasada. Eu vivia com muito pouco, mas para mim eu sempre tinha a ideia de que a minha vida não ia mudar, porque Deus não queria que eu tivesse uma vida boa.
Ele queria que eu tivesse assim um meio na qual eu apenas sobrevivesse. Bom, eu pertencia a uma outra denominação por 26 anos e eu tinha muitas atividades lá. E eu achava que apenas eu desenvolvendo essas atividades, eu já tinha certeza da minha salvação e eu tinha um vazio dentro de mim. Eu não conseguia ficar sós comigo mesma. E muitas vezes também me faltava paz. Eu tinha uma prima que ela era desviada e ela ligou lá para minha mãe, toda feliz, dizendo que tinha se reconciliado, que tinha ido para a Igreja Universal e que ela estava muito bem, que ela estava muito feliz. E isso nós vimos assim como algo negativo, né? Tanto eu como toda a minha família, onde até eu cheguei a comentar com a minha mãe que tantas igrejas para ela ir, ela teve que ir justo na Universal. E quando eu a reencontrei, foi nítida a mudança que eu vi nela, assim, como pessoa. Ela mudou muito, a vida financeira dela, assim, começou a despontar, ela começou a prosperar, a crescer. Na verdade, a mudança que eu vi era dentro dela. Algo dentro dela, assim, de muito bom se despertou. E foi onde ela me fez o convite para mim, para minha família, para nós irmos assistir uma reunião na igreja. E a gente, com muita relutância, a gente sempre dava desculpas. Mas aí a vida financeira minha, da minha família, começou a ficar muito ruim. Muito ruim. E ela falava, vamos lá, é só para você conhecer. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada. E realmente nós fomos. A primeira reunião não tinha nada a ver com o que eu achava, com todo aquele cenário que eu havia criado, negativo, não tinha nada a ver. O que eu não me esqueço é que como eu estava com muitos problemas, o que me chamou muito a atenção da primeira reunião que eu fui é que o bispo fez uma oração para a gente receber a paz. E no momento daquela oração, eu vi que todo aquele peso, toda aquela ansiedade que estava dentro de mim saiu. E eu voltei para casa assim, muito mais leve. E aquilo começou a me intrigar, porque o que eu vivi lá em uma reunião, eu não tinha vivido há anos numa outra denominação. E a gente começou a voltar, e voltar, e voltar, e voltar. E como nós íamos apenas com o propósito de mudar a vida financeira, a nossa vida financeira realmente começou a mudar, tanto minha quanto da minha família. E foi onde eu tomei a decisão de largar todas as atividades que eu tinha nessa igreja, que eu já mantinha por muitos anos, há mais de 16 anos, eu tomei a decisão de largar tudo, ficar na estaca zero e começar do zero na Universal. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu tinha alcançado as mãos no altar, mas a parte principal, fundamental, eu ainda não tinha. Até que uma determinada fogueira santa, onde eu sacrifiquei um objeto de valor que eu tinha. E na hora que eu subi no altar para entregar o sacrifício, que eu depositei o meu sacrifício, eu já vi uma diferença em mim. Eu já tinha, assim, uma felicidade. Mas não era aquela coisa, assim, de sorrir, né? Sorrir, a gente sorri, né? Mas era algo de dentro. Aí eu vi que todo aquele vazio que eu vivia, toda aquela coisa de me sentir sozinha, de precisar de atividades, de pessoas para me sentir bem, saiu. Eu já ficava bem e feliz comigo mesma. E ali mudou. Aí eu já não precisava mais que um bispo orasse para eu receber a paz. A paz já estava constante dentro de mim. Eu estava na minha casa sozinha e a paz estava dentro de mim. E hoje eu olho para trás e eu vejo, nossa, como eu consegui viver tanto tempo, né? Desse jeito, nesse vazio, nessa sensação de que está tudo bem, mas lá no fundo, bem escondido, realmente não está tudo bem. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que
eu não conhecia Deus, eu era uma pessoa religiosa. Tudo isso hoje me faz repensar que eu encontrei vida no lugar onde eu achava que não tinha vida, que era uma enganação. A minha vida hoje, ela está muito boa, graças a Deus. Eu tinha um sonho de ser advogada, eu não conseguia passar no exame da ordem. Graças a Deus, Deus me capacitou, eu consegui a minha aprovação, consegui iniciar o meu trabalho como advogada. Deus tem me abençoado, me casei. O meu esposo, ele é um homem de Deus, é um homem maravilhoso, ele me ajuda em tudo. Na verdade, o meu esposo, ele é mais do que eu esperava, sabe assim? Quando eu olho para ele, eu falo, nossa, Deus foi muito bom quando me ajudou a encontrá-lo. Moro na casa que eu quero, graças a Deus. Graças a Deus eu estou vivendo assim um período muito bom, que é um período das coisas que eu sonhei, que antes eu não conseguia realizar e que hoje eu já consigo em todas as áreas. O Espírito Santo para mim hoje, ele é o meu amigo, ele é o meu guia, ele me dirige para todas as decisões que eu tenho que tomar, é quem me sustenta, é a minha garantia de sobrevivência aqui nessa terra, é o Espírito Santo. Magnífico testemunho da Patrícia. E muitas pessoas, de repente você que está nos assistindo nesse momento, esteja vivendo exatamente a cópia do que ela viveu durante muitos anos, 26 anos. 26 anos, desde jovem, dentro de uma denominação. E eu não estou criticando aqui, censurando a pessoa ter uma fé e comungar numa igreja. Eu só acho o seguinte, que se a gente tem uma fé no Deus vivo, mas esse Deus vivo não se manifesta na nossa vida, tem alguma coisa errada. Ou ele não existe, ou a gente tem que rever o nosso valor, os nossos valores, rever os nossos valores, não é verdade? Porque não é possível você crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. É ou não é? Fala a verdade. Não é possível. Eu não admito isso. Então, esse pensamento tão simples, mas é um pensamento de fé, um pensamento poderoso, que não combinam com o Deus que a gente lê, que a gente tem conhecimento nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras mostram um Deus todo-poderoso, um Criador dos céus e da terra, de tudo, um eterno, onisciente, onipresente, onipotente. E como que essa pessoa tão grande, tão grande, tão grande, tão poderosa, não interfere, não faz nada na nossa vida, se nós estamos, de certa forma, cultivando uma fé nele? Como que pode isso acontecer? Não pode, não tem que acontecer. Então, Deus, amiga e amigo, ele é o mesmo, ele não muda a maneira de ser. O que ele foi, ele é, e o será para toda a eternidade. Então, quando a gente crê nesse Deus de verdade, com inteligência, com sabedoria, e chega ao ponto de questionar, meu Deus, se o Senhor existe, está vendo a minha situação crítica, então está aqui, o que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor venha ao encontro da minha necessidade? Então nós lemos aí que Deus, ele diz que os pecados, nossos pecados, fazem separação entre nós e ele. Então quer dizer que se eu deixar os meus pecados, então eu vou ter uma comunhão com ele. É isso? Então eu vou fazer isso. Eu vou vivenciar isso, eu vou tomar outra direção na minha vida. Aí, se eu fizer e não acontecer nada, então
a palavra de Deus vai estar em dúvida. Deus vai estar em dúvida. Deus não vai ser o que ele diz que é. E isso é impossível. Ora, se é impossível, então o que é possível? É possível você ter uma vida nova quando você obedece, quando você usa a fé com a inteligência, com a razão, com a sabedoria. Ela, Patrícia, era uma mulher inteligente, advogada, pensava, uma mulher ativa na sua igreja, mas ela não pensava os pensamentos de Deus. Ela pensava os pensamentos do sistema religioso. E isso fez-la sofrer, crer em alguém que não conhecia. Quando ela um dia teve conhecimento da ação do Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, a vida dela mudou completamente. É isso que vai acontecer com você, bastando apenas você fazer a sua parte. Como foi o caso dessa outra mulher, ela é uma professora e ela se casou para ser feliz. Mas toda a felicidade dela foi para o lixo. Aliás, lixo era como chamavam o marido dela, a pessoa com quem ela se casou e a pessoa que ela entregou a vida dela. Essa história é muito, muito, muito significativa, porque é o exemplo de muitas outras histórias. Vamos assistir também o caso desse casal, por favor. Meu nome é José Aparecido dos Santos. Eu, na minha adolescência, com uns 18 anos de idade, eu saí do norte de Alagoas, vim para São Paulo para lutar aqui, né, e conseguir vencer. E chegando aqui, eu acabei me envolvendo com más amizades, né? Acabei conhecendo o mundo dos vícios. Eu comecei usando bebidas, né? Bebia tudo que era tipo de bebidas, fumava e, sem perceber, eu já estava usando maconha, né? Comecei a usar maconha. Daqui a pouco eu estava usando cocaína e foi onde eu me aprofundei muito, foi na cocaína. Usei crack também, tomei chá de lírios quando não tinha dinheiro, fazia aquele chá lá e tomava para ficar louco, né? Mas na verdade eu era viciado muito, era na cocaína. Quando eu conheci a minha esposa Noélia, eu morava numa pensão e tinha os quartinhos alugados no fundo. E ela acabou me conhecendo. Quando eu conheci o José Aparecido, meu marido, ele não aparentava ser uma pessoa que mais para frente eu descobri que ele era, né? Ele era um viciado em drogas, em jogos, bebidas, baladas, né? Isso a gente estava namorando ainda, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais ainda, até a gente noivou, a gente casou, e eu sempre prometendo para ela que eu ia parar. Veio o casamento, aí vem as responsabilidades, aí não tinha salário para cumprir o básico, né? Faltava tudo nessa época aí, porque eu não me preocupava. Eu casei, mas era como se não tivesse casado, como se tivesse uma pessoa em casa para fazer as coisas para mim. Eu continuei casado, mas com a vida de solteiro, e pior do que quando eu estava solteiro. Prometia, várias vezes, prometia parar, né? Às vezes eu falava de separar, e aí ele falava que ia mudar, que eu desse uma chance, né? Mas sempre a gente dava a chance, mas voltava tudo de novo, né? Ele chegou a me enforcar, de eu ficar assim um mês, até para engolir a água, tinha dificuldade. Ele chegava a dar pontapé no meu estômago, quebrava as coisas dentro de casa. Uma vez ele estourou o vidro do fogão com pontapé que abriu os dedos dele do pé. E a família via aquela situação e alguns aconselhavam ela para que deixasse, né, que ela não merecia passar por tudo aquilo dali.
Alguns chamavam de lixo, falavam para minha esposa, deixa ele, isso é um lixo, você merece coisa melhor, você é uma moça estudada, você tem tudo pela frente, você acabou sua vida com essa pessoa. É um lixo, eu cheguei a ouvir isso. Eu andava com uma carta no bolso, ela era mais ou menos tinha 3 folhas nessa carta, onde eu escrevi, porque eu queria dar cabo da minha vida. Eu queria morrer, eu achava que eu morrendo, tudo aquilo ali ia acabar o sofrimento das pessoas, da minha esposa. Eu fiz essa carta e eu andei por um bom tempo com essa carta no bolso, carta de despedida, né? Que eu ia me matar e estava me despedindo das pessoas, pedindo perdão por fazer aquilo dali, por eu não conseguir vencer, por eu não conseguir mudar aquela situação, eu não tinha força. E aí, às vezes, eu estava no ponto do ônibus e vinha aquele ônibus e eu olhava assim, passavam os pensamentos na minha cabeça, se joga, se joga. Uma voz mandava eu me jogar e eu me segurava. E aí eu pegava o ônibus e ia para casa. E aquele sofrimento, eu queria mudar, mas eu não sabia como, eu não tinha forças. Eu não queria sofrer, mas eu não sabia como sair daquela situação. E eu achava que o sofrimento, ele ia acabar se eu desse cabo da minha vida. Aí quando eu recebi o convite, né, de um casal de amigos, e eu chegando à Igreja Universal, né, para glória de Deus, eu lutei por ele. Só que antes de eu lutar por ele, o pastor falou o seguinte: dona, um cego não guia outro cego. Essa mudança, primeiro, não tem que ser do seu marido. Essa mudança tem que começar da senhora. Então, eu entendi que primeiro era eu que tinha que lutar por mim, pela minha mudança. Porque eu mudando, com certeza ele ia ver minha mudança e ele ia buscar Deus também, né? Então, foi esse o meu propósito. Eu priorizei buscar o Espírito Santo, eu nascer do Espírito Santo para Deus, né? Então, eu fui transformada primeiro, né? Para depois eu lutar por ele. Ela me chamava, ela sempre me convidava, né? Quando ela estava vindo para a igreja, e eu sempre falava não, né? Eu não queria dar oportunidade para mim mesmo. Então ela me convidava, vamos para a igreja, lá está acontecendo isso. Ela chegava em casa, pregações que ela ouvia, ela queria transmitir para mim. Eu falava, não quero saber de igreja não quero saber de ser crente, de virar crente, né? Não vou para essa igreja. Tinha aquela recusa, né? Sempre envolvia dinheiro na nossa mente. Quando você não tem um conhecimento, né? Você ficava naquela preocupação, mas uma preocupação que não tinha nada. Eu andava com o sapato furado, fazia aquelas palmeiras de papelão, colocava dentro do sapato. Mas ela me convidava. Você buscar Deus não vai se tornar tudo fácil. A fé, ela não facilita, ela mostra que tudo é possível. Mas isso aí vai depender da minha ação. Se eu tenho uma ação positiva, Deus também ele vai ter a reação para comigo, né? Quando ela começou a ir para a igreja, ela não começou a falar mais, ela não começou a ficar mais falando o que ela falava para mim. Ela me deixou meio que de lado, né? E eu comecei a me preocupar, porque não fala mais nada, eu estou chegando de madrugada, eu tô dormindo fora e não está mais... Aí começou a reclamar, eu comecei a ver essa mudança, comecei a ver ela mais calma, né? E aí eu comecei a ir para a igreja e comecei a ir com ela. E num domingo, eu lembro como hoje, estava numa reunião assistindo e o pastor falou assim para mim, falou para a igreja, né? Mas falou para mim que a minha vida tinha jeito, a vida tem jeito, Deus pode mudar a sua situação. E aí você vive num mundo que ninguém está nem com você, as pessoas não querem saber, você é mais um ali, mais um que não tem valor para as pessoas. E daqui a pouco alguém se preocupou com você, falou, olha, tem jeito na sua vida. E eu resolvi aceitar essa oportunidade e comecei a ir. Aí eu fui, não foi de uma hora para outra, fui num dia, fui em outro, depois ia sempre aos domingos, quando dava ia na quarta-feira, ia de sexta-feira. Se eu perceber, eu não estava mais
fumando, eu não estava mais bebendo, eu não estava mais usando droga. Como eu fazia os propósitos, os votos, né? Então, eu vi a mudança nele, né? Então, cada mudança que você vê na pessoa, aí você acredita mais ainda no poder de Deus. E aí, um domingo eu estava assistindo a reunião, eu lembro como hoje, já faz alguns anos, e do nada o pastor buscar o Espírito Santo, e eu comecei a orar, e aquela alegria dentro de mim. E aí eu chorava, eu ria, e eu saí dali e eu queria falar para as pessoas que eu era outra pessoa. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, porque eu estava muito feliz. Aquela alegria, eu nunca tinha sentido aquela alegria dentro de mim, era algo maravilhoso. Eu queria falar para as pessoas que tinha jeito, que aquela pessoa que era chamada de lixão, de pé de bomba, aquela pessoa encontrou um lugar onde as pessoas, né? As pessoas criticam, falam mal porque não conhecem o trabalho da Igreja Universal. Essa porta, eu sou grato a Deus por ter conhecido o trabalho da Igreja Universal. E recebi o Espírito Santo. Aí, quando ele recebeu o Espírito Santo, aí mudou tudo, né? Houve uma transformação completa, né? Porque a mudança de dentro para fora, né? Que é isso aí, é o poder de Deus. Ele entra dentro da gente e transforma. E foi muito forte porque a transformação, desde aquele dia até hoje, eu nunca pus um cigarro na boca, eu nunca pus um copo de bebida na boca, nem final de ano, quando tem champanhe, vinho, aquelas coisas, abro um champanhe, eu não tomo. Vivo hoje de casa para o trabalho. A minha esposa, hoje, ela é muito feliz ao meu lado, eu sou família hoje, tudo aquilo que eu não era no passado, tudo aquilo que eu buscava, depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo isso mudou, tudo isso hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de falar para as pessoas, né, que Deus, ele muda a nossa vida, se a gente deixar ele trabalhar na gente. Ele hoje é uma bênção na minha vida, na minha família. Para a família é um exemplo, né? Que antes não era um exemplo, né? Era uma vergonha, né? As pessoas não tinham prazer de estar perto dele, né? Porque às vezes tinha um ambiente de uma comemoração, aí estragava a festa, né? E hoje não. Hoje as pessoas têm prazer de estar ao lado dele. É um grande homem de Deus. A porta da Universal, eu falo assim, porque eu sempre falo isso para as pessoas que falam mal, elas não conhecem o trabalho. Porque assim, um dos receios na época de vir para a igreja, que sempre passa na nossa cabeça aquilo que a mídia, aquilo que as pessoas falam, né? Mas as pessoas falam sem conhecimento, né? Você vai lá, vão tomar o seu dinheiro, vão pegar o seu dinheiro, mas pegar o quê? Eu cheguei com um sapato furado, eu pedi uma oferta, o pastor eu não tinha, eu comecei a pensar, comecei a raciocinar. Poxa, falam tanto que aqui é assim, que aqui faz isso, que aqui faz aquilo. Mas como? Se eu não tenho nada? Pelo contrário, falaram para mim que tinha jeito, como de fato tem jeito mesmo, eu sou testemunha vivo. Então eu sou muito grato a essa porta e o trabalho que é feito, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas que falam mal é porque não conhecem o trabalho. Você quer ver, você tem ouvido muito falar sobre o Espírito Santo, não é? Você já ouviu N vezes sobre o Espírito Santo. Mas agora eu vou mostrar para você a obra do Espírito Santo realizada neste domingo passado. Veja o que o Espírito Santo faz, como ele age na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Vamos assistir. A gente está buscando a Deus há muito tempo, eu já faço parte há muito tempo, mas para chegar a tal ponto demorou demais para mim. Os erros da vida que a gente comete, por mais que a gente ache que não está errado, mas está errando,
E você tem que ficar olhando mentalmente para que não repita. Esse cuidado é constante em mim. Aí hoje eu falei, meu Deus, eu tenho que buscar meu espírito, eu tenho que achar meu pai hoje comigo. Aí chegou um momento que eu falei, oh, meu Deus, será que ele não me ouviu? E eu pensei que ele ia me deixar. Ele falou, não, filho. Eu pedi para ele me leve embora, porque eu não quero mais ficar nesse mundo. Eu sentia vontade de sair da terra, senhor. Mas ele disse, não, meu filho. Não, meu filho, fica em paz. Oh, meu Deus. Eu esperei tanto por esse momento, meu irmão. Buscar meu pai. Tudo que eu tenho é ele. Ele falou, não, meu filho, fique em paz. Até agora, eu tô sem... É muito forte, gente. Eu não sei explicar, eu não tenho palavra para explicar. Essa é a verdade, eu não acho. Por mais que eu queira achar, eu sou pequeno demais, não dá para falar. Eu fiz o jejum de Daniel porque eu realmente quero servir a Deus. Eu realmente quero ser testemunha e poder ajudar as pessoas com a minha vida, com o meu testemunho. E passei por muitos problemas, né? Passei por problemas familiares, desertos. E eu gostaria realmente de ter essa paz dentro de mim, de realmente alcançar a presença de Deus. E eu me preparei nesta manhã, me preparei durante esses 21 dias, me preparei ontem, preparei as minhas vestes. Eu vim realmente com aquela vontade, com aquela sede de receber o Espírito Santo. Cheguei aqui, sabe, quando vinha aquela ansiedade, eu naquele momento, a ansiedade ia embora, porque eu sabia realmente que hoje ia ser o dia o qual eu ia conhecer o meu Deus, meu Jesus. E quando começou a ministração da descida do Espírito Santo, que o Bispo Macedo começou a falar, e eu comecei a ser cheia daquela certeza de que realmente Deus era comigo. E que pode vir o que vier, posso passar o que passar daqui para frente, Ele vai estar comigo. E isso para mim já é tudo, isso para mim já foi tudo nesta manhã. Eu decidi entrar no jejum de Daniel em 21 dias, porque a minha vontade era de receber o Espírito Santo. Até então eu tinha dúvida que eu tinha ou não. Porque eu sempre participava do jejum de Daniel, eu nunca fiz assim todo. Fazia 10 dias, pegava no finalzinho, não dava muita importância. Mas esse jejum aqui eu decidi, eu me entreguei total. Eu falei, eu tenho que receber o Espírito Santo, eu quero ter a certeza que eu tenho o Espírito Santo ou não. E foi nessa convicção que eu participei do jejum de Daniel. Em 21 dias, me abstei de televisão, de rede social, até o Instagram da loja a gente não verificava nada. Total. Quando cheguei hoje me acordei cedo nessa intenção. Falei, vai ter que ser hoje. Ou vai ser tudo ou nada. E daí quando começou a oração, o Bispo Macedo terminou a oração, começou o Bispo Anderson. E daí eu tive a certeza. Foi algo maravilhoso que a gente não temos como. A minha vontade era de gritar, de chorar, de falar para todo mundo. Não tem como a gente explicar, porque é algo sobrenatural. Só quem tem o Espírito Santo que recebe, sabe o que é isso. Isso é uma coisa que eu pedi para Deus, se o Senhor quiser, você pode me levar agora, porque eu não quero mais ficar sem o Espírito Santo. Eu me chamo Franciné, estou aqui no jejum de Daniel, hoje o último dia, mas muito feliz porque recebi o Divino Espírito Santo, que foi tudo na minha vida. Então, eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui e irei até o fim. Meu nome é Neuza, sou daqui da igreja de Piraju. Hoje eu vim na igreja na reunião do Espírito Santo. Ao ouvir a mensagem do bispo, eu estava muito triste, estava angustiada, pensando em desistir. Mas através da oração dele falar sobre o perdão e como a gente perdoar as pessoas que estão próximas da gente. E nesse momento, aquilo falou comigo. E eu passei assim a ouvir e meditar aquela palavra.
quando começou a oração, eu senti que aquilo foi tudo para mim. O Espírito Santo tomou conta de mim. E naquele momento, como se fosse o meu primeiro dia dentro da igreja. Isso foi muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Amém. Eu faço parte já da Igreja Universal há alguns anos. Eu recebi o Espírito Santo há alguns anos atrás, mas por negligência e por descuido meu, eu perdi. E foi uma das experiências mais dolorosas para mim, né? E eu entrei nesse jejum de Daniel, depois de participar dessa fogueira santa, que foi uma das mais fortes da minha vida, para realmente me encontrar com Deus de novo, para ter o Senhor Jesus dentro de mim, né? E aí eu participei desse jejum de Daniel com muita certeza, assim, sabe? E eu tinha, graças a Deus, eu tinha um problema com o meu pai, com a minha irmã e com a minha madrasta, né? E eu estava tendo muita dificuldade para perdoar, mas eu estava buscando muito em Deus. E quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que veio à minha mente, assim, eu vou sair daqui, eu vou encontrar com eles. Porque agora que o meu nome está escrito no livro da vida, o deles vai estar também. E foi um dia maravilhoso. Nossa, é muita paz, muita alegria. Da segunda vez é mais difícil, porque é difícil da gente se perdoar e achar que Deus vai aceitar a gente de novo, né? Porque a gente eu negligenciei a maior bênção, né? E aí foi muito difícil eu me perdoar. Mas eu consegui me perdoar e eu continuei buscando com muita força, na certeza de que Deus era Deus, né? E que Ele me amava. E hoje, graças a Deus, graças à misericórdia dEle, eu fui batizada novamente. Ele me aceitou de novo. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Responde agora minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Responde agora minha oração. Deus,
coração. Responde agora a minha oração. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E o Espírito Santo manda que eu lhe diga, para você, sim, que ainda não recebeu o Espírito Santo, você vai recebê-lo aí, agora, pois ele não faz acepção, nem rejeita absolutamente ninguém. Ele disse, vinde como estais. E aí, aonde você está, você vai a Ele em oração junto comigo e o Espírito Santo virá sobre você. Prepare-se aí agora. Se possível, feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos buscar a Deus. Meu Pai, nosso Pai, obrigado pelas milhares de pessoas ontem batizadas com Teu Espírito. O Senhor se revelou para aqueles que se prepararam e que buscaram. E agora chegou a hora desta pessoa que está aí, no trabalho ou no hospital, em casa. Não importa o lugar, ainda que seja um presídio, ainda que esta pessoa tenha escutado dos outros que é um lixo. Oh, Pai, para Ti, nenhum de nós somos um lixo. Ainda que esta pessoa esteja debaixo de uma ponte, seja órfão de pai e mãe, tenha cometido muitos erros nesta vida, tenha gastado a vida nos vícios, na promiscuidade, na incredulidade, no espiritismo, na idolatria, não importa, aí agora, ele se rende a Ti, ele se entrega, porque ele já não quer mais ser esta pessoa que ele tem sido, amargurado, medroso, violento, acomodada. Esta pessoa quer Te conhecer. Então revela-te agora, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, Deus vivo, quando o Senhor se revela para os que se entregam, para os que Te buscam. O Senhor faz a diferença, há uma diferença entre antes e depois, tem que acontecer agora, meu Pai. Esta pessoa que participou do jejum e não foi batizado ontem, seja agora, receba aí o Espírito Santo. Ele possui você agora, meu amigo. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Abrace, se possível, o seu televisor, o seu computador. Como se você estivesse abraçando
o Senhor Jesus, e Ele coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Sim, Ele coloca a sua mão sobre a sua cabeça e diz: eu te aceito. Eu te perdoo. Eu sei que você já não quer mais me ferir, me desprezar. Eu sei que você já não quer mais me ignorar, mas quer sim me servir de verdade. Eu te perdoo. Receba o perdão de Deus. O Espírito Santo enche a sua alma de paz. O seu coração se enche de uma alegria indizível. E as suas lágrimas, que eram de medo, de tristeza, de solidão, de dor, de humilhação, elas se convertem em lágrimas de alegria. Ah, meu amigo, pode chorar como um recém-nascido. Chore de alegria, porque o Espírito Santo, Ele segura você nos braços como uma mãe que segura o seu filho recém-nascido, e ele se acalma, ele se sente protegido. Receba aí agora o amparo, o abraço do Espírito Santo. Fale com Ele, diga para Ele: eu sou teu e tudo o que eu quero é estar contigo. Chame-o de Pai. Talvez seja a primeira vez que você diga: meu Pai, e Ele sorri para você, Ele está olhando para você. Chame-o de Pai, e Ele se sente alegre, realizado, porque tudo que Ele sofreu na cruz não foi em vão. Diga para Ele: não foi em vão, eu estou aqui. Tudo que o Senhor sofreu por mim não foi em vão, eu estou aqui, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Então que agora, Espírito Santo, esse mal, sim, esses costumes errados, essas manias feias, esse vício maldito, seja ele qual for, que estava destruindo a saúde, o corpo desta pessoa, seja arrancado agora. O Teu Espírito, quando entra, meu Pai, entra a luz, entra o poder, o fogo, sim, para trazer a força para lutar, a coragem para Te obedecer. E agora a depressão chega ao fim, o desejo de morrer, de tirar a própria vida. Esta pessoa escreveu uma carta, escreveu um e-mail, se despedindo, mas nunca será usado, apenas para dar um testemunho, mostrando: olha aqui o que eu escrevi, porque eu queria morrer antes de conhecer e receber o Espírito Santo. Mas agora, agora eu quero viver para servir ao meu Pai. Chame-o de Pai. Pai, meu Pai. E todo o peso de acusação pelos erros que você cometeu, pelas coisas certas que você deixou de fazer e pelas coisas erradas que você fez, são arrancadas dos seus ombros. Meu amigo, agora respire profundo. Receba o Espírito de Deus. Receba a vida. Aleluia. Muito obrigado, meu Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que a partir de agora esta pessoa esteja nos Teus braços e Te sirva com uma vida nova. Meu Pai, usa esta água como um ponto de contato. Se você tem um copo com água aí em mãos, levante aos céus, pois foi o Senhor que disse: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Pois eu declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito Santo para saciar a sede da nossa alma. Beba e tenha aí agora uma experiência pessoal com o Altíssimo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por este encontro. O Senhor acabou de surpreender a esta pessoa que estava triste,
se perguntando o que aconteceu, o que faltou, por que eu não fui batizado. O Senhor o surpreende batizando aí agora, em casa, no trabalho, no carro, no transporte público, no presídio, em qualquer lugar. Pois o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é onipotente, tem todo o poder. E a Ti toda a honra e glória. Muito obrigado, Senhor Jesus, por batizar esta pessoa com o Espírito Santo. E você que recebe, diga amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pois bem, desde agora e para sempre, que os seus passos sejam sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: volta, ou voltai, ó filhos rebeldes. Voltem, ele está falando. Voltem, filhos rebeldes. Eu não desisti de vocês. É Deus no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Eu curarei as vossas rebeliões, a sua infidelidade. Eu não vou mais olhar para o seu passado. E dizem assim: eis-nos aqui, disseram eles. Vimos a ti, porque tu és o nosso Deus. Pois tu és o Senhor, nosso Deus. Faça isso, meu amigo. Diga para Deus: eis-nos aqui. Fale no singular: eis-me aqui, Senhor. Eu vou voltar. Domingo agora vai ser o domingo do Eu Voltei. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você que estava afastado há anos, há meses, não importa por quantas décadas, anos ou meses, o que importa é que domingo agora, no último domingo do mês de agosto, você vai estar conosco, aqui, ao pôr do sol, no templo do Deus vivo. Ele que diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas infidelidades. Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer lhe abençoar em todos os sentidos. Mas para isso você tem que voltar. Por isso, às 18 horas, no Templo de Salomão, neste domingo, teremos o domingo do Eu Voltei. Você que conhece alguém que está afastado, alguém que em meio à pandemia se isolou da fé, se isolou do altar, está frio, depressivo, está desenganado, viciado, não importa o seu estado emocional, físico ou financeiro ou familiar, o que importa é que ele está vivo e enquanto há vida, há esperança. Veja que Deus não desistiu destes filhos rebeldes. Você tem sido rebelde? Você tem ignorado a voz de Deus, os alertas dele? Você está sofrendo aí as consequências das escolhas erradas? Mas, meu amigo, levante a cabeça. Pare de olhar para trás, olhe para a frente. Olhe para o que está escrito. Nós vamos fazer um pacto com a palavra de Deus neste domingo, de segui-lo e de guardar a sua palavra no nosso coração todos os dias da nossa vida. Você que diz: bispo, eu fui batizado com o Espírito Santo agora. Aconteceu o mais desejado e esperado por mim já há anos. Entre em contato com a gente, deixa aí o seu testemunho registrado no Facebook, nas redes sociais da Igreja Universal, ou liga para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão e conta para a gente a sua experiência. 3573-3535, 0 operador 11. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele
guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, para sempre.